O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecer no meu amor. Sois a videira, Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecer no meu amor. Com São José, operário, permaneçamos unidos ao Cristo, bom Jesus, que é a videira, para produzirmos bons frutos. Prezado Padre João, irmãos e irmãs, você que está em casa também, acompanhando pela Rádio Congonhas, pela transmissão aqui da nossa paróquia, também na TV Web. Celebramos então hoje a festa de São José Operário, já no contexto desta celebração dominical. A liturgia da palavra nos apresentou há pouco, foram proclamadas as leituras do 5º domingo da Páscoa. Já é a 5ª semana que vivemos, fundamentando a nossa fé na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, que é a vitória sobre a morte e as consequências que a morte traz, como o pecado, e junto com o pecado, a maldade, as injustiças, o sofrimento, a dor. Então Deus está nos dando esta graça. E no contexto também deste mês de maio, no primeiro dia, e normalmente nas primeiras sextas-feiras, com o apostolado da oração, são lembradas as intenções especiais pelas quais o Papa Francisco pede para nós rezarmos. E para esse mês ele nos pede uma intenção muito especial, para que aqueles responsáveis pelas finanças, pelo capital, pelo dinheiro, coloquem-se a serviço dos governos. E os governos, por sua vez, olhem com mais atenção todos aqueles que precisam de dignidade, de vida,
de bem-estar. Assim, irmãos e irmãs, iniciar o mês de maio, com todo ele dedicado a Nossa Senhora, e começando esse mês de maio, lembrando-nos de São José Operário, esposo de Maria, essa festa que foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955, ou melhor, esse dia dedicado a São José, a festa do trabalhador já existia, comemorada muitas vezes pelas empresas. Quem não se lembra, né, das festas desse dia 1º de maio, com churrasco, com shows, com várias outras coisas que até fazem bem para o povo, mas muitas vezes aqueles poucos que ali promovem continuam abastecidos nas suas riquezas, enquanto a maioria que ali se divertia continua sofrendo a injustiça social, econômica e às vezes até no mundo religioso, eclesial também. Então nós celebramos a festa, a memória hoje de São José. Homem justo, homem trabalhador. Papa Francisco, na carta Patris Corde do Coração do Pai, destaca em São José o pai trabalhador, o pai na sombra, o pai acolhedor. E como trabalhador, carpinteiro, Jesus também aprendeu esta profissão de carpinteiro, como também com os pescadores, mostrou que quem acredita nele, a pesca é frutuosa. Ele também, como acabamos de escutar agora do Evangelho, uma outra profissão que não está sendo valorizada nesses últimos tempos, a profissão do agricultor. Jesus coloca o Pai do céu, seu Pai, agora não José, mas o próprio Pai, Deus Criador de todas as coisas, como o agricultor. E o Gênesis começa assim também o homem, o ser humano, homem e mulher, no jardim do Éden, para desfrutar tudo que ali estava à sua disposição, mas que obedecesse os limites da sua condição humana. Ao desobedecer esses limites, quer se igualar a Deus e cai então na escravidão de tudo. Então nós aprendemos com São José a humildade, a acolhida, o trabalho sério, que é para o benefício da própria pessoa que trabalha, um crescimento para ela, é o bem também da comunidade e é a continuação da obra da criação. Tanto que numa outra passagem do Evangelho Jesus fala, meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. E Jesus continua trabalhando hoje, enviando sobre nós o Espírito Santo. Daqui a alguns dias será a festa de Pentecostes, e agora somos nós que somos chamados também a abraçar essa mesma missão de Jesus, que será bem-sucedida, produzindo frutos de amor, bondade, solidariedade, justiça, se permanecermos unidos a Ele. Então nós podemos recolher deste Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, considerado o coração deste Evangelho, ou seja, o centro deste Evangelho, no contexto da última ceia, pelo menos 3 ensinamentos principais. O primeiro, permanecer em Jesus. Ele é a videira. O verbo permanecer aparece aqui 7 vezes. Permanecer no amor de Jesus. Nós somos os ramos. Está claro na passagem deste Evangelho. E o ramo que não está unido à videira, ele vai secar. Ele vai assim secando e vai servir apenas para ser levado ao fogo. Então, permanecendo unidos a Jesus, vem o segundo verbo. Aí sim, produziremos muitos frutos. Os frutos, já falamos alguns deles, o Espírito Santo nos apresenta lá bondade, benignidade, verdade, amabilidade, mas também justiça, partilha, solidariedade. E, por fim, quem está unido com Cristo, tudo o que pedir em oração será atendido. Então, nós aqui unidos com Jesus, os que acompanham a transmissão da Santa Missa pela rádio e pelas redes sociais, unidos ao Cristo, esses frutos surgem dentro da nossa casa, na nossa comunidade, nos nossos grupos, no nosso dia a dia. Frutos esses que Saulo, como ouvimos da primeira leitura,
ainda chamado desta maneira, depois passa a ser Paulo, a comunidade de Jerusalém, os dirigentes, Pedro, Tiago, João, os principais, que ali organizavam aquela comunidade, ficaram em dúvidas porque Saulo saiu dali para devastar a igreja de Deus, perseguir os cristãos. Muito sofrimento ele tinha causado aos seguidores e seguidoras de Jesus. E agora ele volta depois de 3 anos, mas ele volta convertido. E aí mostrou-se, nesse testemunho de Barnabé, a respeito de Paulo, 3 condições para ser discípulos de Jesus. A primeira delas, encontrar-se com Jesus. Paulo encontrou-se com Jesus de uma maneira diferente, no caminho de Damasco. E esse encontro provocou a sua conversão, a sua mudança de vida. Queremos saber, então, se nosso discipulado é autêntico, se somos de verdade discípulos de Jesus? Depois de encontrar com Ele, nossa vida precisa ser melhor e melhorar a vida das pessoas que encontramos ou com quem convivemos no dia a dia. Depois de encontrar-se com Jesus, é preciso também viver esse compromisso de anunciar, é comprometer-se com Ele, com Cristo Jesus. E Paulo assumiu esse compromisso, principalmente entre os pagãos, entre os gentios, que se abriram de uma melhor maneira à nova evangelização do que aqueles que vinham do judaísmo para o cristianismo. Encontrar-se com Jesus, comprometer-se com Jesus. Mas não pode ser de maneira isolada, para a pessoa ser um protagonista individualista. Aí vem o terceiro aspecto para o discipulado, a comunhão com a comunidade, com os outros irmãos e irmãs que professam a mesma fé no Cristo. Por isso que eles vão até Jerusalém, para viver a comunhão com os discípulos, e ali Paulo começa a ser perseguido pelos próprios judeus, e ele é protegido e é enviado agora para continuar e reiniciar a missão junto aos pagãos. Por isso nós cantamos há pouco, cantar eternamente o louvor de Deus, porque os pobres são saciados de pão e do amor do Cristo Jesus. Depois ouvimos também a carta de São João, que fala desse autêntico amor. E ele diz assim: filhinhos, não amemos só com palavras e bocas. Não adianta discursos bonitos, por exemplo, a favor dos direitos das pessoas, a favor da comida na mesa, a favor da vacina para todos e todas. Infelizmente, no Brasil ainda está longe de vacinar a maioria das pessoas. Não bastam apenas as palavras, é preciso a ação solidária. Então, não é amar só de boca, mas com as verdadeiras obras, com o testemunho da caridade, da solidariedade. Assim, amando o Cristo Jesus, nós amamos uns aos outros. E amando uns aos outros, vem novamente o valor da oração. Tudo que pedimos ao Pai, Ele nos concederá. Então, irmãos e irmãs, inspirados no exemplo de São José, permanecendo unidos ao Cristo Jesus, que nós possamos continuar produzindo bons frutos. Porque se hoje estamos aqui nesta celebração, porque outras pessoas também produziram frutos de bondade, de acolhida, de perdão, de partilha, para que pudéssemos estar aqui também. Então, antes de professar a nossa fé, pensemos por alguns instantes. Quais frutos estamos produzindo? Como continuar fortalecidos nesta fé no Cristo Jesus, que é a videira, e desta videira nós somos os ramos. Pensemos, irmãos e irmãs.